Meu nome é Marcelo Coutinho e eu vou apresentar o trabalho intitulado Modelagem Eletromagnética da Ancoragem de Torres Transmissoras de Energia Elétrica. Bem, o trabalho está dividido em introdução, onde um breve relato do problema é apresentado, bem como a solução proposta. A metodologia, onde uma abordagem dessa solução ela é descrita. Os resultados obtidos através desse método proposto, bem como as conclusões do trabalho. Bem, o foco dessa modelagem ela se dá nas hastes de âncora. As hastes de âncora elas fazem a fixação dos estais que pertencem a esse tipo de torre, são torres de linha de transmissão em formato em V, certo? Então, as hastes de âncora elas fazem a fixação dos estais ao solo. Okay? Esse tipo de torre é bastante utilizado nas linhas de transmissão de energia, devido ao seu baixo custo de instalação e de manutenção. Ocorre que, com o passar do tempo, e devido também a falhas no processo inicial de instalação, essas hastes de âncora elas podem sofrer processos corrosivos. Okay? Essa corrosão, se ela for severa, ela pode vir a romper a haste e, consequentemente, levar à queda da torre. Dos métodos de inspeção que se tem, e o mais utilizado é o método de inspeção visual, onde a haste ela precisa ser totalmente escavada para que seja visualizada e a sua condição estrutural ser conhecida. O problema é que esse tipo de inspeção ele é de alto custo, além do seu longo tempo de escavação, ou seja, o processo em si como um todo ele é bastante demorado. Trabalhos anteriores já abordam um tipo de inspeção não destrutiva, okay? A partir de técnicas de reflectometria no domínio da frequência, onde se é utilizado um analisador de redes vetorial, bem como a confecção de um conector de alta frequência. Nesse caso, o conector utilizado ele é chamado de Microwave Device of Support and Connection, ou MDSC. E esse conector de alta frequência ele faz a interconexão entre a haste de âncora e uma haste cobreada para formar uma linha de transmissão, ok? E a partir da possível reflexão, caso a haste ela esteja corroída, as reflexões elas vão ser comparadas a um banco de dados, e o diagnóstico da haste ele é feito, ou seja, então a haste vai apresentar ou falha ou sem falha. Okay? Porém, o banco de dados no qual esse sistema é formado, ele é um banco de dados que ele é feito a partir de simulações eletromagnéticas dessa estrutura. E, para se ter uma ideia, hastes com comprimentos de 1 e 2 metros, eles levam de torno de 60 a 105 minutos. Caso você queira montar um banco de dados acima de 1000 amostras, fica um pouco inviável você conseguir montar isso em um espaço curto de tempo. Então, a proposta desse trabalho é substituir esse método de simulação, ok? Simulação eletromagnética através de softwares de simulação, por um método analítico, onde ele vai ser abordado através de teoria de ondas viajantes, okay? Reduzindo o esforço computacional desse sistema, bem como obter uma rápida uma rápida obtenção de dados a partir desse modelo analítico. Para isso, como foi falado, vai ser utilizada a teoria de ondas viajantes, okay? Então vão ser abordados, além disso, os parâmetros elétricos distribuídos, bem como a matriz ABCD e os parâmetros de espalhamento. A ideia, então, é pegar essa simulação eletromagnética, esse modelamento através da simulação, dividir ele
em partes, ok? Calcular cada parte dessa através de sua matriz ABCD correspondente, obter a matriz ABCD equivalente desse sistema e transforma-se na matriz de paramento para ser inserida no banco de dados. Okay? Isso, novamente, fazendo através de equações, do modelamento matemático. Então, a partir desse fluxograma, fica mais fácil o entendimento da seguinte forma. À esquerda, você vai ter a modelagem da primeira parte, que seria a modelagem do MDSC. Essa modelagem do MDSC, ela é independente da metodologia utilizada, ela precisa ter inicialmente uma simulação eletromagnética, uma vez que os parâmetros elétricos distribuídos dessa estrutura são bastante complicados de se calcular, né? Uma vez que não é uma linha de transmissão única e exclusivamente. Okay? Mas através de uma simulação eletromagnética você vai ter os parâmetros S e consequentemente você consegue converter isso para a matriz ABCD. Do lado direito eu já vou ter a modelagem da linha de transmissão propriamente dito, onde nesse caso eu já posso utilizar meus parâmetros RLGC, ok? Para obtenção, para a conversão desses valores numa matriz ABCD. Então, com a parte da esquerda e a parte da direita em mão, eu faço a multiplicação dessas matrizes, obtenho-se a matriz ABCD equivalente, converto ela para os parâmetros S e assim insiro no banco de dados. Então, para se modelar a primeira parte, né, como foi falado, inicialmente você precisa fazer a simulação eletromagnética desse conjunto e o resultado obtido ele está aí à direita, né, nesse gráfico. A simulação ela foi feita na faixa de frequência de 0 a 400 MHz, okay? E é possível enxergar, né, a concordância dos resultados, né, dos parâmetros S. Para uma modelagem da linha de transmissão com e sem falha, você já pode utilizar, né, fazer do artifício dos parâmetros elétricos, né, distribuídos, ou seja, os parâmetros RLGC. Nesse caso, a linha de transmissão formada ela possui condutores de diâmetros diferentes. Okay? Então você vai ter um diâmetro D2 correspondente ao diâmetro da haste de âncora e o diâmetro D1 correspondente ao da haste cobreada. Então, de posse desses cálculos, né, fazendo uma comparação do resultado eletromagnético e do resultado de cálculo, né, você vê que os resultados são bastante conformes, né, tanto para o caso da haste de 1 metro quanto para o caso da haste de 2 metros. Para a modelagem da linha de transmissão com falha, né, então há-se aquela distribuição de mais partes, ok? O cálculo das partes 2, 3 e 4, bem como o resultado de simulação eletromagnética, é apresentado à direita, também com resultados bastante interessantes, né? Você vê a conformidade dos resultados para essa faixa de frequência. Para o sistema completo, né, o gráfico à esquerda ele mostra justamente a simulação e o cálculo de um hastre sem falha, bem como a simulação e o cálculo de um hastre com falha. Né? Essas simulações elas ocorreram, né, naquele espaço de tempo já relatado, e os resultados também são bastante interessantes, né? Eles são bastante conformes, né, entre eles. Okay? Agora, o mais interessante é que para a parte 1, a simulação eletromagnética e o cálculo, né, eles levam em consideração esse primeiro elemento e o tempo de duração dessa simulação é de 30 minutos. Ok? Para as partes 2, para a haste sem falhas, e para as partes 2, 3 e 4, para hastes com falhas, é onde se tem o ganho expressivo de tempo, uma vez que a simulação eletromagnética da haste de 1 metro é de 30 minutos, e a simulação eletromagnética para a haste de 2 metros
levou 75 minutos, né, dessa parte. Já o cálculo, tanto para a haste de 1 e de 2 metros, ela foi menos do que 6 segundos. E uma observação a ser feita é que a simulação da parte 1 do método proposto, ele só é realizado uma única vez. Ele não precisa ser simulado todas as vezes em que você mudar a condição estrutural dessa modelagem, como é o caso do método através das simulações eletromagnéticas. A cada nova simulação, você precisa simular todas as partes. Já com o método proposto, você só simula a parte 1 de uma única vez, já que essa parte 1 ela não vai sofrer alteração, né? O que vai sofrer alteração são as partes 2, 3 e 4 dos dois modelos, né? Tanto do modelo analítico quanto do modelo eletromagnético. Conclusões. Então, a modelagem da ancoragem de torres estaiadas de linha de transmissão de energia elétrica pode ser viabilizada, né, com a metodologia proposta através das equações da teoria de ondas viajantes. Okay? A utilização do método da multiplicação de matrizes tornou-se eficiente tanto para inserir uma falha na linha como para inserir o conector MDSC. Okay? A metodologia utilizou rotinas convencionais de programação, eliminando o esforço computacional dos softwares de simulação eletromagnética, né, 3D, e otimizando assim o tempo na obtenção dos resultados. A modelagem tradicional através da simulação eletromagnética, né, consome tempos superiores a 60 minutos por haste simulada, enquanto a proposta pode gerar uma base de dados robusta em segundos. Né? E as empresas transmissoras de energia elétrica, né, que utilizam torres estaiadas ancoradas por essas hastes, poderiam utilizar esse sistema nas suas rotinas de manutenção para mitigar seus custos e riscos, os quais são bastante dispendiosos na inspeção tradicional das âncoras. Eu quero agradecer, né, esse trabalho ele é um resultado de um projeto de pesquisa desenvolvido entre a Universidade Federal de Pernambuco, o Instituto Avançado de Tecnologia e Inovação e a empresa transmissora de energia elétrica STN, que é Sistema de Transmissão Nordeste, como parte do programa de pesquisa da ANEEL. Obrigado.